nós estamos falando para você a respeito de oferta e de demanda agregadas, a gente então vai caminhar para mais uma série de slides para a gente compreender mais um pouquinho a respeito dessa teoria macroeconômica. Então vamos lá, acompanha comigo. Então, nós sabemos, né, como que a curva de oferta, na verdade, se movimenta pelas aulas passadas, e agora nós vamos entender como é que, na verdade, ela se movimenta no curto prazo, né? Então, nós temos aí mudanças no capital, mudanças no trabalho, na tecnologia, nos recursos naturais e nas expectativas do nível geral de preços. Vamos lá, vamos analisar uma por uma. Primeiro, as expectativas do nível geral de preços. Um aumento na expectativa do nível geral de preços, né, de uma economia reduz a quantidade de bens e de serviços ofertados, movendo a curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Parece surpreendente para você, mas não é. Na verdade, se nós tivermos, né, o aumento do nível geral de preços dentro da economia, né, ocorrendo lá no curto prazo, nós teremos um aumento, né, extremamente forte dos custos desta firma. Se ocorre, na verdade, o aumento dos custos, há tendencialmente uma redução da lucratividade. E se há uma redução da lucratividade, a tendência é de que a quantidade ofertada, né, seja cada vez menor. No entanto, nós vamos poder perceber que o inverso também ocorre. Ou seja, uma diminuição na expectativa do nível de preços de uma economia aumenta a quantidade de bens e de serviços ofertados, movendo a curva de oferta agregada de curto prazo. Aqui eu quero chamar muita atenção para você, para que você não confunda curto com longo prazo, de curto prazo para a direita, sinalizando, né, que a cada preço dado, a quantidade ofertada tenderá a ser maior. Bom, vamos tentar então entender um pouquinho dessa questão, né? Nós temos aqui o nível de preços, né? O nível de preços de equilíbrio, a produção de equilíbrio e a quantidade de produção. Aqui nós temos a oferta agregada de longo prazo, que você sabe que é perfeitamente inelástica, ou seja, dada qualquer variação do nível de preços, a tendência da quantidade ofertada a longo prazo é não se movimentar. Porém, não é o que ocorre, né, com a oferta agregada no curto prazo, que é extremamente sensível a uma variação do nível geral de preços. Se os preços tendem a aumentar, a quantidade ofertada também tende a fazê-lo. Porém, se na verdade nós temos, né, uma redução do nível de preços, a tendência, né, da oferta agregada é reduzir-se. Observe, né, que sob o ponto de vista da demanda agregada no curto e longo prazo, ocorre a seguinte situação: quanto maior o nível de preços, menor será a quantidade demandada. E quanto menor o nível de preços, maior a quantidade demandada. Quando é que nós teremos uma situação de equilíbrio? Quando, na verdade, a quantidade de oferta agregada for, né, interceptada pela curva, né, de demanda agregada, ou seja, no ponto A, que é o intercepto entre oferta agregada e demanda agregada. Bom, se assim nós sabemos, né, nós podemos ter lá, eventualmente, uma redução da demanda agregada, né? E aí você se recorda que nós temos a seguinte situação, né? A oferta agregada de longo prazo, eu quero voltar a chamar a atenção para você, que ela é perfeitamente inelástica
nós aprendemos lá elasticidade com a professora Amanda Aires, e na verdade nós sabemos que a inelasticidade, portanto elasticidade inferior a 1, significa dizer que a quantidade ofertada varia numa proporção percentual menor do que a variação percentual dos preços. Se assim nós sabemos, a perfeitamente inelástica significa dizer, né, que a longo prazo, a cada nível de preços dado, a quantidade ofertada será absolutamente a mesma. No entanto, eu quero te recordar que nós temos algumas situações para podermos entender essa questão. O primeiro é, né, a questão da oferta, né, que era CP1, curva de produção igual a 1, que se desloca para a direita, formando a nossa curva de oferta número 2. E nós vamos poder observar que nós temos um movimento inverso da chamada demanda agregada. Demanda agregada para 1, que se desloca para a esquerda, para a demanda agregada 2. O que significa dizer que uma elevação, né, no nível de preços faz aumentar, né, a quantidade ofertada a cada preço. Portanto, nós temos também um deslocamento da curva de oferta de CP1 para CP2. No entanto, né, o aumento, né, do nível geral de preços faz com que a demanda agregada retroceda, né, de demanda agregada 1 para demanda agregada 2. Ora, no curto prazo, deslocamentos da demanda agregada provocam flutuações na produção de bens e de serviços. No longo prazo, deslocamentos da demanda agregada afetam o nível geral de preços, mas não a produção, já que a produção não é dada como referencial, né, de preços de curto prazo. Ora, sendo assim, a gente vai poder observar que uma redução de qualquer determinante da oferta agregada desloca a curva de oferta para a esquerda. Exemplo, a produção cai abaixo da taxa natural de produção, com tendência de crescimento do desemprego e nível de preços aumentado. Porém, se na verdade nós temos aí, né, um aumento de qualquer fator determinante da oferta, dentre eles nós poderíamos citar para você a tecnologia, a tendência é que nós tenhamos um deslocamento da curva de oferta para a direita, simbolizando uma produção na taxa natural de produção, com queda do desemprego e com diminuição do nível geral de preços. Portanto, o inverso também é verdadeiro. Vamos lá, vamos visualizar. Se nós tivermos, né, a redução da oferta agregada no curto prazo, nós vamos poder observar o seguinte, né, que ao preço de 1, a quantidade ofertada era igual a Y1. Porém, se nós tivermos uma redução, né, da nossa demanda agregada, haveremos de ter também, né, uma redução da curva, um deslocamento da curva de oferta de curva de produção número 1 para a curva de produção número 2, ou seja, do ponto A para o ponto B. Como consequência, uma menor quantidade, na verdade, será ofertada e a um preço mais elevado. Ora, assim sendo, a gente pode então concluir, né, que a redução na oferta agregada de curto prazo causa um fenômeno que nós chamamos de estagflação, ou seja, estagnação econômica, portanto, com queda da atividade geral dentro da economia, com o aumento da inflação. Um fenômeno que nós chamamos de estagflação, que o Brasil, particularmente, já esteve muito próximo, ou até vivendo isso, lá na década, né, de 1980, quando, na verdade, o PIB, né, cresceu algo próximo de 2% ao ano, né, portanto,
portanto, muito abaixo da nossa capacidade real de produção, e, por outro lado, nós chegamos a ter uma inflação de 84% ao mês lá no governo José Sarney. Portanto, nós temos assim, né, um aumento do nível geral de preços com redução da produção, políticas que podem influenciar a demanda agregada não conseguem cancelar ambos os efeitos ao mesmo tempo. Vamos voltar lá para a gente visualizar isso, né? Então, o que nós temos aqui, né? Uma redução na oferta agregada de curto prazo. Então, vamos lá, vamos tentar compreendê-la, né? O que nós temos? Uma majoração de preço de P1. Perdão, vamos corrigir aqui. Uma majoração de preços, né, de P1 para P2 provoca, na verdade, um deslocamento da curva de oferta, né, de CP1 para CP2, e se CP1 e CP2 se movem para a esquerda, significa dizer que a tendência do preço é se elevar, portanto, com queda, né, na produção de um lado, e o aumento da inflação do outro lado. Portanto, configurando aquele processo que nós falamos ainda há pouco de estagflação, queda da atividade produtiva e aumento do nível inflacionário. Ok? Muito bem. Né? Dado, então, essa nossa questão, a gente pode, então, ter uma compreensão um pouco mais clara a respeito do movimento de oferta agregada, demanda agregada, no curto e no longo prazos. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.